Cuidados com os animais domésticos, como deve ser o tratamento de acidentes e ainda das doenças. Os animais domésticos exigem cuidados específicos. De acordo com a coordenadora do Hospital Veterinário da UFG Jataí, os principais problemas são os acidentes e as voltinhas, às quais os bichos de estimação são habituados. É extremamente comum os acidentes em pequenos animais, principalmente aqui em Jataí. Porque Jataí é uma cidade grande, mas com características muito interioranas ainda, onde os proprietários insistem em deixar os animais na rua. Tem aqueles que ficam na rua, que o proprietário não toma os cuidados necessários, e tem alguns gatos, que já tem costume de estar sempre andando ali na rua, às vezes gatos não castrados, Então esses gatos sofrem constantemente acidentes, principalmente acidentes automobilísticos, às vezes briga com outros animais, principalmente animais inteiros que não são castrados. Quando tem fêmeas no cio, eles podem brigar entre si. O animal nunca deve ser solto para dar uma voltinha. Se você, é claro que o animal você tem que passear com ele, mas deve passear de que forma? Com a guia, com a coleira, sempre do lado do dono, porque mesmo que você saia com o animal e o animal saia do seu lado, por um minuto, ele pode, que passar despercebido, ele pode sofrer um acidente, de carro, de moto, com bicicleta, então pode correr o acidente. Então sempre quando for passear com o seu animal, com o seu cãozinho, passeie com guia. Os gatos, não tem como fazer esse passeio com o gato. O que a gente fala para o proprietário? Castre o gato, porque você castrando o gato, castrando o macho ou a fêmea, ele vai passear, mas ele vai passear próximo de casa, ele não vai fazer passeios longos nem brigar com outros animais. Então isso que é o certo. A automedicação pode agravar a saúde do animal, uma vez que é comum o uso inadequado de remédios humanos em gatos ou cachorros. É muito comum. E isso é muito prejudicial também. Nunca deve ser feito. Tem medicamentos que são feitos comumente no ser humano, todos os dias, que não pode de forma alguma ser feito nos animais. Mesmo aqueles que podem ser feitos nos animais, as doses são diferentes. Então é muito comum a intoxicação por medicamentos. Para os casos cirúrgicos, os maiores problemas enfrentados pelos médicos veterinários e proprietários é com o repouso exigido. O acompanhamento deve ser regular. O animal, ele não tem a consciência que o ser humano tem, de fazer o repouso, por exemplo, em caso de fraturas, o ser humano sabe que tem que fazer um repouso, que aquele membro fraturado tem que ficar, às vezes até numa posição melhor, com a perna para cima, por exemplo, E o animal, ele não tem essa consciência. Então, o que a gente tem que fazer no animal? A gente tem que restringir o espaço dele, ele não pode mais passear, não pode ter acesso à rua, para que evite movimentar aquele membro fraturado, por exemplo, para que haja a correta cicatrização. O acompanhamento é fundamental, não só para a saúde do animal, mas também para a saúde do ser humano. Porque tem algumas doenças que são chamadas zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas do animal para o ser humano. Então, se você tratar seu animal corretamente, levá-lo sempre ao médico veterinário, vacinar, vermifugar, ou seja, dar um medicamento contra vermes, dificilmente ele vai ter uma doença que vai passar para outros animais e para o ser humano. Então, a importância de tratar bem o animal, para a saúde dele e também para que ele conviva de forma adequada com idosos, com crianças, ou seja, com grupos mais susceptíveis a terem doenças. O relacionamento com os bichos, bem como a alimentação, devem ser equilibrados. O carinho dedicado não pode ser confundido com o tratamento como se fosse gente, usando a alimentação humana. Olha, isso é muito controverso, Então, realmente existem, aquela linha de pensamento que animal não deve ser tratado como gente, ou então que animal deve ser tratado como animal, como cachorro. Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre os dois, as duas formas de pensar. A gente tem que tratar os animais de forma humanitária. Não quer dizer que eles devam ser tratados como humanos. A alimentação. Às vezes, tudo que eu como eu dou para o meu bichinho. Tá correto? Não está correto, O correto é o animal comer somente ração, porque o animal ele precisa de uma ração, de uma alimentação balanceada. Então, o que a gente come, o que é balanceado para a gente, não é balanceado para os animais. Então, o correto é dar ração, E mesmo porque o animal ele não consegue mudar a alimentação todos os dias, igual a gente, às vezes todo dia come uma coisa diferente, o animal não tem esse preparo.
no estômago, no intestino dele. Então, o correto é comer sempre a mesma alimentação de forma balanceada, no caso a ração. Para cada animal, o cuidado com a saúde é de um jeito. Para acidentes, há muitas variações de tratamento. Em casos de fratura, pode-se usar desde imobilização até procedimentos cirúrgicos com colocação de pinos. O importante é que o animal deva ter o acompanhamento veterinário.